daí? Você lembra quando o Bolsonaro falou essa frase e virou um estardalhaço? E daí? E daí que nós temos uma realidade que é mascarada pela mídia, que é deturpada pelos meios de comunicação e pelas pessoas dentro do seu ativismo político. Vamos lembrar o seguinte, vamos resgatar um pouquinho da memória. Você consegue lembrar quando o STF decidiu que caberia a cada estado e a cada município decidir sobre as medidas que iria adotar em relação ao vírus chinês? Você lembra disso? Pois bem, cada município e cada estado teve a autonomia absurdamente reinventada pelo STF de gerir a crise segundo sua administração, segundo seus estudos próprios. No entanto, querem que a conta dos equívocos praticados por muitos governos caia no colo do presidente da República. Isso não é estupidez. Eu lembro que quando o STF decidiu isso, a imprensa colocou: o governo sofre mais uma derrota. E agora, como a coisa foi desandando, agora a culpa é do Bolsonaro. As medidas que deveriam ter sido tomadas pelo governo federal, ele tomou lá no começo de fevereiro. Ora, se o governador de São Paulo saiu se refastelando, feito uma gazela, e se agarrando em todo mundo nos carnavais do Rio e de Salvador, numa demonstração de irresponsabilidade, o mesmo valendo para o governador lá do Rio de Janeiro, agora querem empurrar a conta da irresponsabilidade deles para cima do governo. São Paulo fechou tudo. No entanto, ainda assim há um crescimento de casos. Isso mostra, na minha opinião, que houve um equívoco no enfrentamento. Eu não sou especialista, sempre digo e faço questão de enfatizar. Eu sou jornalista, mas eu leio muito. E eu não tenho opinião formada se aquele tipo de isolamento, aquele tipo de encarceramento que foi praticado no Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza e Manaus, se ele parar, se ele funcionou. Observem, é preciso ter essa responsabilidade. Agora é leviandade, no mínimo leviandade. Vamos ser bem bonzinhos. É no mínimo leviandade, patifaria, dizer que é responsabilidade do Bolsonaro algo que o STF transferiu a responsabilidade para os governos municipais e estaduais. Ora bolas! Que história é essa? Se foi concedida autonomia, agora a responsabilidade é centralizada? O problema todo está, na minha opinião, no ativismo estúpido que o judiciário pratica em nosso país. Eu já disse e vou repetir. O judiciário brasileiro, o STF, mormente, não deve ter nenhum exemplar da Constituição entre seus livros lá de consulta. Deve, inclusive, ser um acesso proibido se alguém, um ministro, algum assessor, algum aspone lá qualquer, consultar no Google Constituição Brasileira. Deve colocar assim: não existe. Crie a sua, invente a sua. Esse é o tipo de ação perversa que membros do judiciário têm feito e que a mídia cala, consente e aplaude, porque ela vê nessas ações derrotas do governo. No afã de derrotar o governo, a mídia não se dá conta que está derrotando o Brasil. Porque é óbvio que essa crise vai passar, mas há uma vontade imensa de colar no Bolsonaro algo que não é de responsabilidade dele. Quem concedeu a autonomia para estados e municípios gerirem, administrarem e legislarem sobre a pandemia foi o STF, não foi o governo federal. Portanto, essas mortes do Covid-19 precisam ser jogadas no colo dos membros do STF.
porque foram eles que não se atentaram para a realidade. Foram eles que não tiveram a capacidade de compreender que não adianta colocarem como prioridade os seus ódios pessoais, seus compromissos com seus mentores políticos, os deveres de agradar que eles têm com quem os colocou lá, ainda que eles não tenham condições, ainda que eles não tenham as mínimas condições de fazerem parte de uma corte daquelas. Agora a responsabilidade também é deles. Olha, avise para os amiguinhos do Foro de São Paulo, avise para os amiguinhos lá que nomearam os ministros. Esse descalabro que nós temos no Brasil não é culpa do governo federal. É culpa de uma decisão tomada pelo STF garantindo que cada ente administrasse segundo sua vontade ou sua perspectiva. E isso não é omissão do governo federal. Foi, na verdade, uma intromissão a mais por parte do judiciário, que, não satisfeito em fazer caca em cima de caca como poder judiciário, quer se arvorar em ser poder executivo. A responsabilidade dessas mortes, desses desencontros todos, me desculpem, é apenas e tão somente por conta do ativismo do judiciário. Se e quando o judiciário voltar a ser apenas judiciário, eu creio que nós podemos pensar em responsabilizar as pessoas de acordo com as suas competências. Porque, volto a dizer, o judiciário retirou do governo federal uma competência e transferiu para estados e municípios. E agora a mídia, canalha, como costuma ser, quer transferir essa responsabilidade para o governo federal. E daí? E daí cobre dos ministros do STF que eles falem das mortes, que as medidas que eles adotaram, as mortes que tais medidas ensejaram. Não querem empurrar para cima do Bolsonaro? Não. Os verdadeiros responsáveis e que devem responder são os membros do STF que tomaram aquela medida, que validaram aquele absurdo de reinvenção da lei, que por sinal é uma prática quase que cotidiana de uma corte que deveria ser constitucional e hoje não passa de um arremedo, de uma dependência, de uma tendência política vinculada a setores nada dignos da sociedade brasileira.